Olá pessoal, mais uma ação em reação nessa segunda-feira chuvosa na Baixada Santista. Você que vê o programa Peruíbe, Itaém, Mongaguá, Praia Grande, São Vicente, Santos, Guarujá, Bertioga, Cubatão. Tempo chuvoso aqui na região, né? Você que está vendo o programa de fora com a dona Norma do Rio de Janeiro, Santos está com, a cidade da Baixada está com um tempo frio e chuvoso, né? Hoje eu estou ao lado de dois top of minds aqui, Dr. Clemente da Multimagem. Três, né? Digamos, vamos falar três, né, Filete? Mas eu não posso falar em causa própria, né? Então, e também o doutor Cassione, primeiro ano que os advogados foram contemplados com esse prêmio, o Cassione, brilhantemente, já ganhou a primeira comenda, fica na história como a abertura do Top of Mind de Santos para os advogados, Cassione levantando a primeira taça, né? Hoje nós estamos sendo transmitidos ao vivo pelo canal 11 da NET, 8 Vivo Fibra ou pelo www.tvcomsantos.com, tá aí na tela, né? Vamos falar hoje sobre candidatos à presidência, muita gente aí, Alckmin, Bolsonaro, Álvaro Dias, Boulos, Marina Silva, Emanuel, Ciro Gomes, Manuela Dávila, que a gente não sabe se vai sair, Levir Fidelis e outros, né? Henrique Meirelles, bem lembrado, Cassiane. Henrique Meirelles, o Alckmin fala que não tem a ver com esse governo, mas tem 4 ministros, o Henrique Meirelles fala que é o bom na questão da economia, o Ciro Gomes tem aquele jeito dele, mas foi talvez o que melhor falou nas entrevistas, que falou sobre... que o único que apresentou um plano de governo até agora, tem a Marina Silva falando que temos que melhorar a saúde e a educação, tem o Álvaro Dias, que vem com a pecha de honesto e também com um plano de governo, enfim, né? Nós vamos discutir hoje aqui. Você pode mandar perguntas para o Cassione, Dr. Cassione, ou para o outro Top of Mind, Dr. Clemente, da Multimagem, pelos telefones, no Zap, 13 997 11 5545. Né? Então você manda o WhatsApp que nós vamos ler as perguntas no segundo bloco. Se você preferir, pode ligar para a Vitória, para a Thaís, para o Reale, para a Gisele ou para a Dona Joana, pelo 13 21 38 4677. Não vamos falar hoje de futebol, o Santos empatou, São Paulo ganhou no finalzinho, o Palmeiras empatou, Corinthians empatou, né? Então nós vamos falar hoje sobre candidatos à presidência, esses movimentos todos, e nada melhor que o Clemente, que é uma pessoa que lê muito, e o Cassione, que já esteve lá por 2 vezes, pode falar com muita perfeição. Cassione, muito obrigado por ter vindo ao programa, nessa segunda-feira meio fria aqui na Baixada Santista, né? Um abraço a você, Filete, querido Clemente, caríssimos telespectadores. Já está um pouco úmido demais para o meu gosto e frio demais para o meu gosto. Eu não tenho nenhuma ascendência no reino animal que passe pelos pinguins, pelos ursos polares. Então, já está chato para todo mundo, né? Se fosse uma chuva que enchesse as represas, tudo bem. Mas essa chuvinha que chove e não molha, a não ser a gente, eu estou com saudades do sol. A dona Ivonete foi levar um cachorro na minha clínica lá, 2 cães para a gente tirar um ponto. Ela falou, fale pro Cassione, que eu adoro ele, gosto muito do Clemente, eu fiquei muito contente que eu peguei a revista, vi que ele ganhou o prêmio, é um justo reconhecimento. Então manda um abraço para a dona Ivonete, que é sua fã, Cassione. Dona Ivonete, um abraço, um beijo para a senhora, muito obrigado, fico muito honrado. E também o Clemente, Top of Mind, a Multimagem. Obrigado, né? Dona Ivonete, obrigado aí pela deferência e tal. A gente realmente fica feliz. E eu também fiquei feliz, evidentemente, por você, nem falo mais, porque você ganhou todos, né, Filete? Mas por abrir, que eu acho que já devia ter sido feito há tempo, escritório de advocacia, como foi, na verdade, a nomenclatura é escritório de advocacia, né? E o Cassione... Primeiro ganhador, né? Primeiro ganhador, então, acho que bem representa a nossa classe. Além de uma jornada longa no direito, realmente é um nome de prestígio, não apenas local, mas em nível nacional. E eu acho que para coroar com êxito o Top of Mind, é a bela apresentação do cara. Vou mandar um abraço para a Letéia, que é filha do Clemente, são meus que foi lá amigos, receber a taça também, como advogada, né? Mas você recebeu a taça pela Multimagem, né? Vocês são amigos e são muito generosos comigo. Da mesma maneira que as pessoas, quando perguntadas, quando se fala em advocacia, qual é o nome que vem à cabeça, deu o meu nome, eu sempre costumo dizer o seguinte: a promoção se faz por 2 critérios, antiguidade e merecimento. No meu caso,
Eu acho que foi mais pela teimosia da antiguidade do que por merecimento. Porque são 52 anos de profissão. Uma coisa só eu tenho que admitir. Profissão que a gente exerce com amor, com ética, com independência e com coragem. E eu digo sempre isso para os alunos, para os advogados jovens. Sem esses atributos, esquece porque você fica no meio do caminho. Cassione, a questão da presidência, você chama muita atenção, acho que é mais importante que essa violência toda que nós estamos vivendo, que já comentamos aqui a semana passada, a violência do Bacará, ou ontem teve um rapaz que jogou a mulher também do apartamento, né, lá no Paraná, enfim. Mas a questão dos presidenciáveis, aí, Alckmin, com a ajuda do Centrão, né, todo mundo pensou que o Centrão ia migrar para outros locais, mas o PSDB é ágil, né, está acostumado com essa política e tal, e o Alckmin, que está no Centrão, com certeza é um grande aditivo, que vai ter maior tempo de televisão, mas ao mesmo tempo leva a pecha de ter 4 ministérios no governo Temer, né? Vai ser um pouco difícil ele separar, embora o Estado está pagando as despesas, tal, tem Estado que não consegue pagar funcionários, enfim. O Bolsonaro chega como novo, Álvaro Dias também chegando, Boulos pelo PSOL, Marina Silva, que se escondeu um pouco, mas tem umas ideias do meio ambiente, chega falando que a saúde pública está muito ruim, que nós temos que se preocupar. O Emanuel, que é famosinho pela música, o Ciro Gomes, que na minha opinião até agora foi o que se expressou melhor, falou do 61 milhões de pessoas que estão aí com negativados, tal, falou de financiamento para as indústrias, crescimento, então, mas não quer dizer que eu vou votar no Ciro Gomes, não, eu estou passando o que eu assisti. A Manuela Dávila, que a gente não sabe se vai ficar ou não, o Levi Fidelis, que sempre está competindo aí, né, e também o Henrique Meirelles, que vem como o salvador da pátria aí, né, do governo Temer, tal, enfim, nós temos todos, e mais alguns aí que vocês podem citar para mim aqui, mas os que estão mais na mídia são esses que eu falei, né. E o que você acha dessa questão aí, Cassione? Eu acho que há, como sempre, candidatos que são meramente figurantes, decorativos, folclóricos, a começar pelo Emael, que antes de eu nascer, ele já era candidato a alguma coisa. E ele é mais novo do que eu. E ele, antes de eu nascer, já era candidato. Vai levar 4 milhões de fundo partidário, hein, Cassione? Pois é, então, mas essa é uma das boas razões para alguns serem candidatos. Os tais sacos sem fundos partidários. Vou repetir, sacos sem fundos partidários. O que me deixa absolutamente desiludido é que num país em crise, num país conflagrado, num país cuja situação política, mas mais do que política, institucional, é de uma condição crítica como eu nunca vi na minha longa vida, nós tenhamos uma eleição que há menos de 2 meses dela vai começar uma campanha, e uma campanha absolutamente desequilibrada, uma ficção, não é campanha, é uma ficção, porque durante este ano todo, quando todos os candidatos, os de verdade e os de mentira, os verdadeiros e os mentirosos, deveriam estar falando o tempo todo para o Brasil, pelos meios de comunicação, para que a gente saiba o que eles pensam sobre tudo, sobre todos os assuntos, porque é falando sobre tudo é que você define quem é quem. Não é falando aquele script que o marqueteiro escreve ou dizendo aquilo que o povo gosta de ouvir. E nós, ao contrário, tivemos um silêncio sepulcral. Os candidatos ficaram, todos eles emudecidos, amordaçados, e agora, em menos de 2 meses, vem uma campanha em que o senhor Geraldo Alckmin tem 40% do tempo de propaganda na televisão. 40%, quase metade, sozinho, em 14 candidatos. E outros têm alguns segundos. Então, que democracia é essa? Que princípio de isonomia e de igualdade é este, em que um fala metade do tempo e os outros todos juntos falam a outra metade do tempo?
Este é um aspecto gravíssimo que tem que ser levado em conta. O segundo aspecto é que há hoje uma indisfarçável trama para que o senhor Geraldo Alckmin seja o candidato do sistema, seja o candidato dos trilhos, que são sempre os trilhos colocados pela Rede Globo de televisão, por interesses que nós conhecemos, até externos, internacionais, seja ele o candidato. Porque é uma vergonha, inclusive, o acordo que ele fez de partidos das mais variadas conformações, com gente que alguns saíram da cadeia, outros ainda estão na cadeia, outros estão na iminência de ir para a cadeia, e ele não teve a menor vergonha de se juntar a essa gente toda com aquela cara de santo que ele tem. Eu vi as entrevistas feitas na Globo News, de quase 2 horas de duração, cada entrevista. Eu vi algumas entrevistas, via do Alckmin, via do Ciro Gomes, via do Bolsonaro, como você disse, e tem toda a razão, a entrevista mais completa, mais séria, que mostrou o melhor preparo, indiscutivelmente, foi a do Ciro Gomes. Aquela entrevista que ele deu diante daquele bando, parecia um Butantan, na área das cobras venenosas, aqueles jornalistas todos que indisfarçavelmente fazem o jogo de uns a favor e contra outros indisfarçavelmente. Você veja como foi tratado o senhor Geraldo Alckmin naquela entrevista. Só faltaram fazer um cafunézinho na cabeça dele. Trataram, todos os jornalistas pareciam uns ursinhos de pelúcia entrevistando. E quando foram entrevistar, por exemplo, o Bolsonaro e o Ciro Gomes, você via pelos dentes dos entrevistadores, né, sair a peçonha, o veneno da cobra. Que país é esse em que você, ao invés de ter jornalistas isentos, pelo menos ali, fazendo esse papel, mostram que são militantes a favor de uns e contra outros. Então, eu, desesperançado, como há muito tempo sou, vejo com tristeza esta eleição que vem, porque o povo não terá a oportunidade de colocar nus, despidos, todos os candidatos do avesso, para que se saiba quem eles são, e pode ter certeza, quando passarem as eleições, este país pega fogo. Não pensem que uma eleição arranjada vai resolver o problema. Esse país pega fogo. É o caminho para onde nós estamos indo. E uma das lenhas na fogueira, ou uma das gasolinas que foram colocadas no fogo, é esta eleição que vem pela frente. Eu concordo com o que o senhor falou. Quando eu vi a entrevista do Bolsonaro, né? Caramba, mas estão pegando muito, estão falando do AI-5, estão falando do governo militar, por 64 o Bolsonaro devia ser bebê ainda, né? Sei lá, entendeu? Deve ter. Então eu achei, estão pegando muito. Daqui a pouco vão falar dos dinossauros, da era paleolítica, da era antes de Cristo, quer dizer, poxa. É verdade. Então, e eu só achei que o Bolsonaro deslizou quando perguntaram da dívida bancária. Ele deu uma derrapada, que ele falou assim, mas aí é só não pegar dinheiro no banco. Mas, se você tem um crédito com juros pequenos, você vai desenvolver as empresas, tal. Então, aí eu acho que ele deu uma derrapada, né? Tudo bem que ele não é obrigado a saber de tudo, mas acho que um conhecimento mínimo, falar, não, realmente os bancos estão ganhando muito, tal. Se bem que o Lula falava isso e foi o que deu mais dinheiro para os banqueiros também, né? Então, é complexo. Às vezes o cara vai lá e fala que não, os bancos estão ganhando muito, é só no Brasil, não sei onde que ganham tanto. Depois, quando ele chega lá, ele se alia com os banqueiros e tal, e deixa o povo nessa questão de pagar um juros exorbitante. Mas eu também achei que o Ciro Gomes e com o Bolsonaro foi um tratamento e com o Alckmin outro. Não estou aqui falando mal do Alckmin, nem falando bem. É como o Cassiano falou, a gente tem que fazer um jornalismo não tendencioso, que é o mais importante, né? Clemente, como é que você viu aí essas entrevistas? Eu assisti todos, mas eu achei ridículo o negócio com o Alckmin.
nitidamente estavam fazendo o jogo do PSDB. Claro. Poxa, parecia até uma conversa informal. Chá das 5. O chá das 5. Chá das 5. Aquela coisa doce, o Alckmin é molão para responder, respondia. Às vezes a Leitão, lá, Miriam Leitão, queria engatar alguma coisa na pergunta dele, mas ela começava a falar, ele falava, ela parava, coisa que não aconteceu com o Bolsonaro e tão pouco com o Ciro Gomes, né? Que ela atropelou o tempo todo e tal. E aí parecia que a gente estava num outro mundo, numa festa, é uma coisa fantástica. Já com o Ciro e com o Bolsonaro, eles bateram forte, muitas vezes não eram nem coisas pertinentes para serem discutidas, né? E eles buscavam no fundo do baú algo que já estava pré-condicionado para bater. E é muito interessante porque é um pouco fora disso, mas ao mesmo tempo relacionado. Aquele Augusto Nunes, que era da Cultura, tem um WhatsApp dele aí agora, um vídeo, dele falando por que ele saiu da Cultura. Por quê? O governo... Que era o que apresentava o Roda Viva. O Roda Viva. Para o telespectador Muito bom, se né? situar. Isso. Augusto Nunes. Foi editor do Jornal do Brasil, do Estadão, Isso. e apresentava o Roda Viva antes do atual apresentador. Até março desse ano. Então, o que aconteceu? Ele apresentava o Roda Viva, que na verdade ele era independente, e aí o governo, diga-se PSDB, começou a influenciar o editorial todo, porque ele queria não. Chama o cara X, chama o cara Y, mas nós já entrevistamos esse cara. Não, mas tem que chamar de novo. Ou seja, ele... TV Cultura, para o telespectador saber, que é do governo do estado de São Paulo. O governo do estado de São Paulo. E como aconteceu agora, porque na segunda-feira passada foi o Bolsonaro. Eu também assisti todo. E tentaram quebrar o Bolsonaro, né? Coisa que não aconteceu com outros candidatos. E que a gente já sabe que foi carta marcada. Por quê? Leia-se lá. PSDB mandou, já que o PSDB é dono da cultura, porque é governo, mandou alguém lá do editorial falar, não, escolhe o cara A, B, C, D, E, F e dá um cacete no Bolsonaro. Isso não é jornalismo. Isso não é jornalismo. Eu posso ser contra o Bolsonaro até as raízes, mas eu defendo que todo mundo tem que ser tratado igual. Todo mundo tem que receber o mesmo tratamento. É o que você está dizendo. Nós não estamos aqui defendendo a candidatura de A, de B ou de C. Nós queremos que, num país decente, jornalistas que se dizem jornalistas e não são jornalistas coisa nenhuma, são militantes, não tenham o pudor de se comportar como jornalistas. Exatamente. Lá naquele momento, já que é uma entrevista, você não pode estar lá como eleitor ou como defensor de direita, esquerda ou centro, que é o que se fala hoje. Você tem que estar lá como jornalista, né? Portanto, fazer pergunta pertinente a um mandato presidencial sobre a economia, segurança pública, saúde. Escola, saúde, enfim. Não dessa forma. Mas pior que o Bolsonaro se deu muito bem, porque eles começaram a apertá-lo de uma tal forma que ele acabou chegando para um cara, o cara era um pentelho mesmo, não me lembro o nome dele, um jovem. E ele batia e insistia, atropelava, ele falou, vamos fazer o seguinte, eu sou meio louco mesmo, mas eu vou falar com o comandante, a gente poderia na próxima missão na favela, já que você sabe tudo, você iria na frente nos orientando de que forma a gente podia trabalhar. E levando bala. Aí o cara fechou a boca. Ele também falou com uma jornalista. Falou com a jornalista também. A jornalista também perguntou do apartamento funcional dele. Ele falou, realmente, eu errei naquilo que ele falou, que levava a mulher. Enfim, né? Aí ele falou que errou. Mas falou assim, mas a senhora é registrada lá na sua revista? Não. Não, eu sou PF. Então, a senhora está pagando menos imposto, a senhora também errou. Porque a senhora está com o distintivo da sua revista aqui, então se você está prestando serviço para a revista, você não poderia estar com esse distintivo aqui. Se você só presta um serviço, você não pode usar a marca da sua revista, concorda? Se eu presto um serviço para a Multimagem,
Eu não posso usar uma camisa multimagem, assinar no receituário da multimagem. Isso é só o prestador de serviço da multimagem. Então ele falou, mas a senhora também está pagando menos imposto, a senhora também está errada. Você entendeu? Não, mas E ele terminou, isso que eu achei bom, porque o tempo todo mundo, todos falando o negócio da Revolução de 64, do golpe de 64, do golpe de 64, porque ele é militar e ele tem um viés favorável àquilo, etc. E ele terminou falando de cor um trecho do editorial do jornal O Globo, em que o senhor Roberto Marinho, que era o dono, mas era jornalista, assinou o editorial falando a favor do golpe de 64. Ele disse, vocês estão aqui falando, olha aqui, ó, o patrão aqui de todo mundo, o senhor Roberto Marinho, olha o que ele escreveu em 64 sobre o golpe. Quer dizer, acabam cometendo tamanho desplante com que eles agem, que dão margem para que ele faça isso. E ele cresceu na entrevista, né? Acabou crescendo. Tirando a parte da economia que ele foi mal, mas a maioria dos brasileiros talvez não entendeu aqui, ele falava, não vai pedir dinheiro em banco. O cara que não está devendo fala, pô, isso mesmo, o cara não fez ele fez para o micro, não fez para o macro. Ele fala, pô, é isso mesmo, o cara não pode comprar o negócio, não compra. Então, beleza, mas no macro ele errou. Mas, de uma certa maneira, ele respondeu bem as perguntas, né? Ô, Filete, essa eu acho que foi fantástica. E acabou com a Globo. A ponto de o William Vac, por exemplo, fez uma crítica. Falou, não é para a Miriam Leitão, mas é para a Globo. Que era o final, porque ela estava com ponto eletrônico. Exatamente. E ela não tinha nem iniciativa para falar espontaneamente, como nós estamos falando aqui. E ela ficava ouvindo e o cara falava, fala alguém isso. ditando lá para ela. Ela parava, o cara ditava, ela falava aquelas 4 palavras. Aí parava, o cara ditava de novo. Uma coisa ridícula. Então. Para uma jornalista... Top, né? Tida como top, ficar ouvindo alguém por trás falar o que ela tem que falar. E uma jornalista que vive a economia todo dia, isso, né? Não, Ou seja, tem que ter pergunta própria, Ele né? matou. Agora, não tem como a câmera aproximar aqui, né? Para ele passar uma imagem? Acho que não, mas a gente pode... Tem as meninas têm condição de aproximar? Está vindo lá. Ela vai. Para ver como a história tem que ser vista, conhecida, respeitada. Né? As pessoas não têm memória, muita gente não viveu esse tempo. Posso mostrar? Essa foto aqui, ó. Eu recebi... É a foto de quem, Cassiano, enquanto ela está arrumando lá o sistema? Não, eu tenho que mostrar primeiro, senão perde a graça. Sim. Né? Vocês vão ver na hora quem é. Quer ver? Bom, vamos falando enquanto isso. Então. O Clemente estava falando... Eu achei que o Ciro Gomes foi bem, né? Eu achei que o Ciro Gomes ele foi bem na parte da economia, né? Porque ele falou de 61 milhões de brasileiros que estão devendo, ele falou de incentivar as indústrias, de controle com lupa desses gastos absurdos em Brasília. Então, eu achei que ele foi bem nessa parte. Ele já foi ministro também, né? Não, ele foi... O Ciro Gomes já foi prefeito de Fortaleza, governador do estado do Ceará, se não me engano, 2 vezes, deputado federal, foi ministro. E quando foi prefeito de Fortaleza, foi, na época, eleito o prefeito mais produtivo do Brasil. Depois, quando foi governador do Ceará, foi eleito como o melhor governador de todos os estados do Brasil naquela época. Então, é um homem experimentado, quer dizer, um camarada que, como ele mesmo disse, eu tenho muita estrada. A mesma coisa o Álvaro Dias, do Paraná, que fez um excelente governo, é um senador sério, um homem limpo, que não tem nada que se possa dizer dele, não é? Agora, para o Alckmin, por exemplo, não perguntaram sobre o cara da Dersa que está preso, não perguntaram sobre o metrô que não ficou pronto até hoje, porque se gastou muito mais do que se devia, e a gente sabe que não se gastou direito. Numa das entrevistas ele defendeu. Ele acha que o cara da Dersa, o Lawrence Casagrande, é inocente, que ele vai provar a inocência. Ele sempre tira tudo de cima dele. Veja o que ele fez, por exemplo, o Dória ia dar uma rasteira no Alckmin para presidente.
Aí o que fez o Alckmin? Botou o Dória para governador e deu uma rasteira no Márcio França. Sim. O Alckmin deu. Que não dá para subir em 2 palanques, né, Cassiano? Claro. Então você vê, uma pessoa que se alia a quem se aliou, a Roberto Jefferson, a Valdemar Costa Neto, a gente da pior espécie. Uma pessoa que trai o seu vice, que faz qualquer negócio. Eu sempre digo, quem faz qualquer negócio antes faz depois. Mas eu queria mostrar essa foto aqui, ó. Deu? Tá aqui. Apareceu. É o Geisel, né? Não. É o É o Figueiredo. Figueiredo. Andando com quem de braço dado? Roberto. Roberto Marinho. Olha aqui, ó. Olha lá. Rede Globo de televisão, o Aqui, ó. fundador. Aqui também, ó. O filho dele falando. José Roberto Marinho falando. Meu pai aprovou. Tá aqui, é um vídeo, mas está aqui também. E todos eles agora, todos eles são os caras que falam mal da ditadura no veículo de comunicação que alimentou a ditadura por anos e anos e anos e levou vantagem. E só existe dela. por causa da ditadura. Só existe porque Claro, ela foi claro. inaugurada em 65 Claro. e teve uma série de benesses aí. Claro. E depois, além disso, a vida toda ela dependeu do quê? Dinheiro do BNDES. Até E quando esse- ela estava dúvida. quebrada. Sem Quando ela dúvida. estava quebrada, filete, a Globo teve uma época que estava quebrada. Então Ela não conseguiu- dá para você... Conseguiu 4,5 E esses jornalistas bilhões. que trabalham todos na Globo, que antigamente não tinha a TV Com, Santa Cecília, era a Globo, a Record, na época Tupi, enfim, eram poucos. Então a maioria desses jornalistas que estão hoje aí, coroas, veteranos tal, eles trabalhavam na Globo também, quer dizer, eles apoiaram todo esse regime. Aí vão cobrar do Bolsonaro uma coisa que eles apoiaram lá atrás. Claro. Não é isso? Não, esses jornalistas, alguns deles, como a Mira Não. Leitão, foi até presa, etc. Mas todo mundo se converteu agora a o que o patrão manda. Isto é, eles estão fazendo o jogo que eles não fariam se eles estivessem num veículo de comunicação independente, ou que lhes pagasse mal, ou se eles perderem o emprego, eles não vão fazer esse discurso que estão fazendo hoje. É isso que eu digo. O jornalista não pode estar a serviço da militância de momento. O sujeito está ali fazendo o jogo do patrão, falando coisas que, na verdade, ele até tem razão. De falar do golpe, etc. Tem razão. Mas não pode falar na emissora cujo dono foi um dos mentores e um dos beneficiários desse golpe. Tá certo? Mentores, beneficiários e mantenedores do golpe. É essa desonestidade intelectual que a gente não pode ter. Nós aqui falamos o que a gente pensa e vamos falar até o último dia o que a gente pensa. Porque no dia em que alguém me dissesse aqui, você não pode falar o que você pensa. Você tem que falar isso ou tem que falar aquilo. Eu vou embora no dia seguinte. Porque eu não estou aqui para fazer uma leitura de um script, de um roteiro pré-determinado. Nem o Clemente, nem você, nem ninguém. Isso é que a gente chama de ter um mínimo de decência que a gente tem que ter diante do telespectador que está aí. Ele pode divergir da gente, ele pode pensar diferente da gente, até podem pensar hoje que nós estamos fazendo a defesa de Bolsonaro, de Ciro Gomes. Não, não. Nós estamos fazendo a defesa de algo que tem que ser defendido, que é a honestidade dos meios de comunicação, a isenção dos meios de comunicação, a neutralidade dos meios de comunicação e dos jornalistas. E isso que a gente defende, isso devia acontecer. E como não está acontecendo, nós estamos dando exemplos do que eles estão fazendo, distorcendo o processo. Agora vem o debate da Band. Agora, nessa Quinta-feira. Candidato, 1 minuto e meio para a resposta. Aí o candidato a presidente da República no Brasil, que ficou silencioso esse tempo todo, porque a lei manda, porque o TSE manda, porque os meios de comunicação fazem assim, esses candidatos
vão ter 1 minuto e meio para a resposta, 1 minuto para réplica, para tréplica, para não sei o quê. O que você pode pretender? Que o eleitor brasileiro vai extrair dos candidatos em debates em que o cronômetro vai dirigir, vai manipular as respostas que não podem ser dadas em profundidade. Nós estamos todos vivendo uma farsa. Você que pensa do jeito A, do jeito B, do jeito C, a senhora, o senhor, o jovem que nos assistem, parem para pensar um pouco se nós estamos ou não estamos sendo ludibriados, vivendo uma farsa que é um processo eleitoral num país como este que nós estamos vivendo hoje, em que nós vivemos numa crise sem precedentes. O que se pretende fazer com o Brasil? Com o seu futuro, com o futuro do seu filho, com o futuro do seu neto, seja o senhor, a senhora, partidário do que for. Quando se distorce o meio de se atingir um objetivo que deveria ser isento, neutro e honesto, pode ter certeza absoluta que hoje a madeira que dá em Chico, amanhã dá em Francisco. Nós já sabemos disso. Bom, você pode acompanhar nosso programa também no Facebook da TV Com, Eduardo Filete, Augusto Capô de Casa, nos programas depois de 1 a 2 dias, né? A Vitória põe com muita perfeição. Clemente, essa questão agora dos candidatos, aqui nós falamos do Álvaro Dias, falamos do Ciro Gomes, falamos do Alckmin, falamos da Marina Silva, falamos do Ciro Gomes. Quer dizer, nós não temos preferência por nenhum. Quer dizer, até o Cassiano deve ter uma preferência inicial, você também, eu, mas nós não estamos declarando nossa preferência. Só estamos falando que as perguntas têm que ser igual para todos. Não pode para o Bolsonaro ser de um jeito, para o Ciro Gomes de um jeito, para a Marina Silva de um jeito, para o Alckmin de outro jeito. Aqui nós não estamos declinando o voto para ninguém, né? Não. E as manipulações de pesquisa, isso é uma coisa absurda também. É outra. Tem gente subindo muito rápido, né? E aí a Globo se associa com o Ibope e fala uma asneira absurda. Porque os institutos são menores, mas estão mais sérios. Então, todo mundo está dizendo aí, o Bolsonaro está no 30%, na ausência do Lula. Agora o Ibope lançou uma pesquisa aí, saiu ontem, que diz que se o Lula tiver no páreo, ele teria 23%, o Bolsonaro 21%. Olha só, 23, 21, com Lula. Mas se o Lula não tiver, o Bolsonaro cai para 17 e o Alckmin vai para 19. Sai o Lula, entra o Alckmin no lugar dele. Quer dizer, é um negócio tão ridículo que não dá. E o Ciro vai para 3, que a gente sabe que não é verdade também. Né? Então, ele deve ter bastante voto no Norte e Nordeste, né? É manipulação. É manipulação pura, absurda. É um negócio seguinte, não dá. Como o Cassiano disse, eles querem enganar a população. Né? E o debate, eu concordo plenamente com você, Cassiano. Nós já participamos de debates juntos. Participamos. Né? 1 minuto e meio para você falar algo sobre a economia do Brasil? Como é que você vai falar? E para a réplica, 1 minuto. Se alguém falar mal de você, tem uma comissão de jornalistas. 1 e a tréplica 40 segundos ou 50 segundos. E o direito de resposta você tem só 1 minuto. Nesse debate que vai ter agora da Band. Se você for acusado de alguma coisa, tem um grupo de jornalistas e advogados lá que vão julgar. Não, o Cassiano foi ofendido. Aí o Cassiano tem 1 minuto no mesmo bloco para se defender. Aí eles falam de mim que eu fiz uma coisa absurda, eu tenho que explicar como é que a coisa aconteceu, em 1 minuto não dá para explicar nada. Aí vai o Boechat vai dizer, o seu tempo está esgotado, candidato. E aí não explicou nada. Não explica nada. E agora as considerações finais, que eram 3 minutos, passou para 1,5 agora. Considerações finais. 1 minuto e meio para você dizer o que você quer para o Brasil. Bom, já tem muitas É perguntas. uma palhaçada total. Já tem muitas perguntas chegando aqui. Você pode passar o WhatsApp para o 13 997 11 5545, mandando sua pergunta para o Cassione, para o Clemente, sua sugestão, enfim. Ou também ligando para o 13 21 38 4677. Queria mandar um abraço para o Passarinho, que está vendo o programa, para o Zinho Car, para o meu amigo Miguel da Frota Vento, para a Maria da Uso Internacional, para o Rick Santos que socorreu uma menina, a menina estava passando mal numa festa, o Rick Santos socorreu, levou no pronto-socorro, levou de Uber até a casa dela, bom menino, Rick Santos, parabéns pela sua atitude, Rick. E nós vamos a um breve intervalo e já voltamos.
Plano Santa Casa Saúde de Santos, cuidando de você há mais de 2 décadas, com muito carinho. Afinal de contas, são quase 90 mil vidas. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista e Litoral Sul. Plano Saúde Total, ou seja, saúde mais odontologia. Inclusive o programa de saúde continuada, prevenção de doenças crônicas. Plano Santa Casa Saúde de Santos, há mais de 2 décadas cuidando de você com carinho. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Quer ganhar uma bolsa de estudos da USA International? Fazer inglês sem pagar nada por 6 meses? Participe do sorteio no programa Ação e Reação, através do nosso WhatsApp 13 97417 5194. E responda qual a melhor escola de idiomas e intercâmbio que vai dar uma bolsa 100% de 6 meses para você. Mas atenção, somente quem participar durante o programa através do nosso WhatsApp 13 97417 5194. Você não pode perder essa oportunidade. Uma promoção USA International. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RBD, música e esporte para você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação. Hoje, segunda-feira, dia 6 de agosto de 2018, com o Dr. Vicente Cassione, advogado, Top of Mind, ex-deputado federal, né? E o Dr. Clemente, também Top of Mind, diretor clínico da Multimagem. O Dante Luiz Galimerti e o José de Lima Machado estão vendo o programa e dizem que o programa está excelente, né? E parabéns para os Top of Minds da mesa, né? A Lucélia... Dante e José Lima Machado. José Lima e Dante, obrigado. A Flaviane está perguntando para o Cassione. Cassiane, gostei muito do Ciro Gomes. Eu tinha uma certa rejeição com ele, mas achei que ele foi bem. Por que o senhor não se candidatou a deputado federal? A Flaviane de São Vicente, que ela tinha uma rejeição com o Ciro Gomes, mas achou que ele foi o melhor, segundo ela, e pergunta por que o senhor não se candidatou a deputado federal. Primeiro, muito obrigado pela referência, Flaviane. Então, agradeço, te mando um abraço. É muito simples. Na vida, a gente faz algumas coisas que têm que ser feitas naquele momento e naquele tempo. O meu tempo de atuação política passou. Foram muitas desilusões, muitas injustiças, muita falta de reconhecimento, muito murro em ponta de faca. E tem uma hora que você tem que pensar um pouco também em você.
De certa maneira, eu continuo fazendo política, emitindo aqui a minha opinião. Mas fazer o sacrifício, porque para mim foi sacrifício, de ter que passar 4 anos indo e voltando para Brasília e enfrentando aquele sistema que a gente conhece e que a gente denuncia aqui todo dia, chega. Uns que estão hoje no meu lugar estão cômodos, confortáveis, tranquilos, mesmo não fazendo nada. O povo os escolheu. Então, uma das razões é essa. O povo nem sempre reconhece o que a gente faz. Claro que há muita gente que sim, mas essa muita gente, muitas vezes, não é o suficiente para nos eleger. E isto desanima, desilude, e aí você fala, vou cuidar de mim. A Rosa... Cassione, tem uma frase muito interessante do Barão de Itararé, que eu acho fantástica. Se há um governo idiota, então os que o elegeram estão bem representados. É verdade. É verdade, é isso mesmo. Os omissos, os desonestos, não é? Os corruptos, todos eles não entraram lá à mão armada pela porta dos fundos. Entraram pelas urnas. Pelas urnas. Não é? Então, eu fiz a minha parte. Posso garantir que fiz o melhor de mim. Agora, eu não quero mais. Eu já vivi muito, já tenho o direito de ter um pouco mais de sossego. E é muito gozado isso aí, porque fora do Brasil, especialmente nos países nórdicos, eles colocam isso como uma coisa assim que eu acho fantástica. Se você já conhece determinado, sei lá, pode ser prefeito, pode ser vereador, pode ser qualquer cargo público, e aquilo não o satisfez, ou aquilo é duvidoso como resultado, na próxima eleição, procure sempre eleger um novo, ainda que você possa errar. Né? Aqui não, continua o mesmo cara, porque não é o mesmo, e depois a gente culpa que não, mas os caras não fazem nada, são todos ladrões, são todos isso, aquilo e tal, mas não podemos esquecer que nós o elegemos. Né? Então, verdade. É preciso ter essa consciência. Às vezes é importante mudar, ainda que o resultado seja incerto. Pelo menos a gente pode acertar, porque com os que estão aí, a gente já viu que são pouquíssimos aqueles que realmente fizeram um bom trabalho. Né? É só a Flaviane. Vou voltar. Eu fui candidato a prefeito de Santos 3 vezes. 3. Numa das vezes, o Clemente era candidato e era um dos candidatos que eu era, aliás, o único que eu admirava naquela disputa. Nós dois fomos rejeitados 3 vezes. Eu pergunto, há quanto tempo esta cidade tem prefeitos que não fizeram absolutamente nada à altura do que esta cidade poderia ser e poderia ter? E foram eleitos e reeleitos, não é? Então, é muito difícil a gente insistir para dizer, olha, acredite em mim, que eu estou bem intencionado. É só ver a minha ficha, não é? Passei pela política, ninguém tem isso aqui para dizer de mim, não apareci em nenhuma denúncia. Tem gente que está lá hoje e já saiu o nome em denúncia. É só pegar no Google e verificar quais são os que estão denunciados e vocês vão ver. Então, não adianta você é honesto, você é limpo, você trabalha, você se esforça e pau em cima de você. Eu me lembro quando eu era deputado, era toda hora crítica, de gente daqui desta cidade, que hoje emudeceu, que hoje não se importa se quem está lá está fazendo ou não está fazendo nada. Era o Cassione, tem que dar pau no Cassione. Porque o Cassione é polêmico, porque o Cassione fala as coisas que pensa, porque o Cassione não tem medo de cara feia, porque o Cassione não tem rabo preso com ninguém. E isto não dá certo.
Entendeu? Para dar certo, o Cassione tem que falar o que todo mundo gosta de ouvir e tem que falar mentira, tem que ser demagogo, tem que prometer e não cumprir. Aí dá certo. Então, estou fora. Ô Alcino, boa tarde, belo debate, estamos assistindo. Obrigado, Alcino. O Uriel Vilas Boas também está concordando com o belo debate. Tem aqui a Rosa Rodrigues. Ouvindo o Cassione, sinto que ele não seja candidato. Temos uma democracia, entre aspas, que muitos candidatos não têm tempo nem direito de falar. Porque, concordo com o Cassione, compra-se o tempo, mas o debate é só para aqueles melhores na pesquisa. Para variar, na minha opinião, algo que me foi poupado, né? Então, ela concorda com o Geraldo fala que gostou muito também da fala do José Moedo, Clemente. Falou que é empresário, que gostou muito da fala dele também. É que ele foi um dos primeiros que falou também. É o empresário do Novo, né? É do Novo. O Moedo é uma pessoa bem preparada. Bem preparada, sim. Muito bem preparada. Ele já participou por vários cargos importantes, né? É um engenheiro, mas já teve papel importante em várias indústrias, também no mercado financeiro. Então, é uma pessoa que conhece muito de mercado. Mas é o que o Cassiano estava falando no início. É uma pessoa que você não... Ele está menos que 1%. É entre 0 e 1 na pesquisa. Então, acaba não tendo chance. Ou seja, as pessoas, como nós falamos, esse cara eu não conheço, não vou votar, né? E seria mais interessante ver a biografia da pessoa realmente para escolher. É claro que tem uns aqui que não tem dá. A Vera Lúcia. O Emael, a Manuela Dávila, que não vai sair, mas o Levi Fidelix, que é eterno candidato, o Guilherme Boulos, Vera Lúcia. Agora, João Vicente Goulart, que também não tem expressão nenhuma. Que é o filho do João Goulart, né? Isso. A Vera Lúcia, do PSTU. Aí tem outro cara bom aqui, o Paulo Rabelo de Castro, do PSC. Bom. Esse cara é muito bom. Gente séria, né? Gente séria. Mas também, ó, que chance que tem, né? Mas será que se todos saem ou depois eles fusionam na frente? Vai sair. Vai sair, mas no fundo não vai ter significado nenhum, porque a eleição... Não tem tempo de TV, não tem nada, né? A eleição vai ficar Alckmin, Ciro, Marina, Bolsonaro e Haddad. Essa é a verdade. Vai ficar condicionada a esses 5 candidatos. Falando na Marina Silva, a Rita está perguntando, o que vocês acham da Marina Silva? Ela sumiu, né? Ou é tempo dela se manifestar? O que você acha, Cassione, Marina Silva aqui? Eu acho primeiro, indiscutivelmente, uma vencedora. Porque da origem dela, humilde, de onde ela veio, chegar onde chegou, você tem que admitir que ela deve, sem dúvida nenhuma, ter, como tem, uma grande inteligência, uma imensa força de vontade e competência. Mostrou isso, inclusive quando foi senadora, era uma pessoa indiscutivelmente competente. E nada se tem a dizer contra ela. Então, se você for ver, o medo que eu tenho é você eleger um picolé de chuchu que, na verdade, a gente sabe muito bem que não é nada de novo e nem trará nada de novo e será submisso ao sistema que o está elegendo, que o está levando para as alturas. Né? Está todo mundo trabalhando em favor disso. Então, quando todo mundo trabalha em favor disso, e o todo mundo que eu estou dizendo não é flor que se cheire, que está trabalhando para isso, você tem que botar um pé atrás. Incluindo o mercado financeiro hoje, viu? Claro, sem dúvida nenhuma. Que ele subiu na pesquisa, na verdade, essa pesquisa foi manipulada, mas que ele subiu nas pesquisas. Então, você vê que o dólar já começou a cair e tal. Ou seja, ele tem a bênção da Globo e de outras emissoras de TV, tem a bênção do mercado financeiro. Ou seja, vai ficar tudo do jeito que está e do jeito que eles querem. E não do jeito que tem que ser. E aí o telespectador, algum telespectador pode estar dizendo assim, mas vocês estão batendo no Alckmin e vocês dizem que as pessoas têm que ser isentas. Não, a gente está batendo no Alckmin porque todos os não isentos estão fabricando um Alckmin que não existe. Então tem que ter alguém para dizer que estão fazendo isso. Porque se tivesse todo mundo concorrendo em condição de igualdade,
sem uns serem protegidos e outros serem prejudicados, nós estaríamos aqui falando de todo mundo da mesma maneira. Agora, na hora em que estão criando uma coisa fabricada, estão enganando as pessoas, por trás disso tem alguma coisa que evidentemente não é escrupulosa, então a gente tem a obrigação de apontar isso. Se o jogo fosse limpo, a gente estaria falando de todos do mesmo jeito. Mas alguém tem que mostrar que o jogo não está limpo. Claro que a maioria dos telespectadores nossos já viu isso. Mas algumas pessoas mais distraídas não viram e a gente tem que avisar. Mesmo que as pessoas não queiram ver ou não queiram acreditar em nós ou divirjam da nossa posição, o que é democrático. O Aldo Santos Pinto, que é comentarista aqui, advogado, Clemente, ele fala que o provedor Aerovaldo da Santa Casa, numa das inaugurações, lembrando que dia 10 vai inaugurar a UTI pediátrica, né, às 18 horas, convidou o Álvaro Dias para dar uma palestra. E o Aldo Santos Pinto, que é advogado, também comentarista aqui da casa, gostou muito da entrevista do Álvaro Dias e do seu plano de governo. Eu estava nesse dia lá, quando o Álvaro Dias veio. Por isso que ele mandou a pergunta para você. Realmente, eu falo bem dele mesmo, o Cassione fala bem como você, porque a gente não está falando de uma pessoa isoladamente, como o Cassione bem explicou aí. Não é querer falar bem ou falar mal, é que você vê o que a pessoa apresenta e você, dentro daquele contexto, independentemente de votar naquele candidato, você vê que tem coerência, né? Ele é um cara coerente. O que a gente está criticando é exatamente isso, ele não vai ter a mesma oportunidade que os demais, assim como o Paulo Rabelo de Castro, que eu citei aqui, como o próprio Henrique Meirelles, ou como outros bons candidatos, não vai ter oportunidade, porque o Alckmin vai ter a maioria do tempo de TV, vai ter dinheiro, porque ele está relacionado com as grandes corporações, claro. Então vai ter dinheiro à vontade, Claro. então não vai ter problema nenhum. Agora, a Marina vai ter dinheiro? Não vai ter dinheiro, né? O Ciro vai ter dinheiro? Não vai ter dinheiro. O Bolsonaro vai ter dinheiro? Também não. O Álvaro Dias vai ter dinheiro? Também não. Também não. Então, é essa desigualdade que deixa a gente realmente chateado. Com a farsa. Com a farsa que é. Porque não é uma eleição vamos dizer, que dá oportunidade para todos na mesma dimensão. E aí você pode, vamos dizer, se fosse tempo igual de televisão, aí falam, pô, realmente, esse cara está apresentando um negócio bom ou ruim, ou mais ou menos e tal, e eu vou escolher. Agora, um fala 10 segundos, ele mal põe a cara na TV e já saiu. E aí o Alckmin tem praticamente 40% do tempo de TV, é um negócio totalmente desigual. Aí alguém vai dizer, mas é competência política, porque fez alianças com o diabo. Ah, sim. Você faz aliança, vende a alma ao diabo. Imagine se o Ciro Gomes, ou o Meirelles, ou o Álvaro Dias, seja quem seja, tivesse se sentado para fazer uma aliança com o PTB do Roberto Jefferson e da filha dele, os dois, uma na iminência de ir para a cadeia, já esteve presa, ele cumpriu pena, a gente sabe muito bem qual é o jogo do seu Roberto Jefferson, não é? E os dois, o Alckmin o elogiando com ramalhetes de flores derramados aos pés do senhor Roberto Jefferson, e o Jefferson a mesma coisa falando do Alckmin. Entendeu? Então, quando você se alia, dize-me com quem andas que eu te direi quem és. Ah, mas a política é assim. Pois então, se a política é assim, vamos calar a boca diante dos corruptos, vamos colocar todos os que estão presos na rua, vamos acabar com a Lava Jato, até porque a Lava Jato vê um lado só, não vê com os dois olhos, vê com um olho só, não é? E vamos dizer, a política é assim? Continuem sendo assim. Não, não é assim, porque vai desabar em cima da gente um país conflagrado, quando começar a correr sangue nas ruas. O Ciro, no debate, falou na hora, por que o crime organizado em São Paulo deu uma diminuída e foi se expandir para outros estados?
Porque o governo do estado, do senhor Geraldo Alckmin, fez um acordo com o crime organizado de São Paulo. Lembra quando eles estavam queimando tudo, fazendo tudo, pararam de uma hora para outra? Teve acordo, todo mundo denunciou isso. E fica por isso mesmo. Não acontece nada. É a mesma coisa que está acontecendo hoje. O Trump, depois de negar, que o filho dele tinha ido falar com o Putin para obter informações da Hillary, mentiu. Hoje ele teve que admitir, porque as investigações mostraram isso. Não é? Tanto o genro como o filho estavam nisso. E fica por isso mesmo, quer dizer, vem à tona a mentira, vem à tona o ato inconcebível e todo mundo se acomoda. Ah, mas não tem jeito mesmo, é assim. Não pode ser assim, não pode. Não, e é uma pena, né, Cassiano? Se você pegar os países... Os Estados Unidos eu acho que é um pouco fora, mas se você pegar países europeus desenvolvidos, mas sobretudo os países escandinavos... Claro. O político lá é tratado como uma pessoa comum e eles são admirados pelas pessoas. Porque ele vai sentar com você no barzinho para tomar um suquinho, para tomar isso, aquilo. Ele não tem carro próprio, exclusivo para ele ali, né, pago pelo contribuinte. Ele pega metrô, ele pega ônibus. Ou seja, ele não tem benefício nenhum, não tem auxílio paletó, auxílio não sei o que lá, auxílio não sei o que lá. É correto. A honestidade é uma exigência para o cara pertencer àquele cargo. Então ele é um cara admirado pela população. Então, por que a gente pensa diferente, né? Eu acho que está na hora da gente pensar e tentar novas escolhas. Essas pessoas que estão passando por aí e que nós conhecemos já como pessoas desonestas ou supostamente desonestas, ou até um ponto de interrogação sobre elas, vamos excluí-las. Vamos votar no novo. Vamos dar oportunidade para alguém, ainda que também a gente erre. Mas pelo menos a gente dê uma chance para poder acertar. Você falou dos carros. Eu vou dar um exemplo que muita gente não sabe. Os senadores, cada um tem o seu carro oficial. Os deputados estaduais de São Paulo, cada um tem o seu carro oficial. Os 360 desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo, cada um tem o seu carro oficial. Sabe quem é que não tem carro oficial? Os deputados federais. Os únicos que não dá ideia, Cassiano, não dá ideia, hein? Não, estou dizendo não tem, porque tiraram. Eles mesmos abriram mão e tiraram. Mas eu estou mostrando por que 360 desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo têm cada um o seu automóvel oficial com motorista. Então, tudo isso que vai acontecendo, que a gente vai vendo, que a gente vai tirando a roupa do poder, e agora do judiciário também já está se tirando a roupa, a gente vê que muita coisa a gente não sabe, e muita coisa a gente não sabe porque não faz esforço para saber. O Marco Antônio Estivador está mandando um abraço, fez uma pergunta para o Cassione grande aqui, mas nós vamos responder na outra segunda-feira. E ele falou sobre o Henrique Meirelles, tem passagem na Bíblia que diz, diga-me quem anda, que eu direi quem és. Junto com quando o senhor falou aqui, ele falou também aqui no Zap, né, Marco Antônio, mas a pergunta é muito extensa sobre a estiva, vamos falar no programa que vem. A Marcela da Ponta da Praia, Ivonete, o Ricardo de Praia Grande, excelente programa. Poderiam fazer um programa sobre as eleições estaduais também. Que o Zeca do Jornal Vicentino mandando um abraço e a Tereza Bueno Wolf e a Alma também. E que tal o SCAF, hein, né? Para estadual já está chegando no topo. Então, ele que estava perguntando sobre isso. Bom, nós vamos encerrar o programa. Queria agradecer o Cassione e o Clemente, dois Top of Mind aqui, e desejar uma excelente segunda-feira. Continue com a nossa extensa programação. Muito obrigado.